Olá, galera. Bom, estava aqui refletindo, estudando algumas coisas e algumas coisas que veio à minha mente, à minha cabeça, foi realmente para poder só divulgar algumas coisinhas que têm ocorrido ao longo de décadas e de séculos. É, São algumas vozes que vêm ecoando, né, por meio de escritos, manuscritos, por meio de pessoas. São coisas muito antigas que vêm coexistindo, né, desde do princípio, dizendo assim. Aí me perguntam que vozes são essas. Bom, quando a gente pega algum fato histórico, alguma história, algum feito, algum acontecimento, vou falar uma coisinha. O primeiro, considerado como o primeiro homicídio na Terra, Caim e Abel, dois irmãos. É... Bom, eu não vivi naquela época, mas também não sei dizer realmente ao certo, só o fato histórico, é só algo que nós temos relatado, tá? Que, que nos traz realmente um ensinamento grandioso, sabe? Nos traz, assim, algo que nós possamos nos preparar para que nós não possamos cometer. O fato de existir o livro, registros, não só um livro, mas são registros, né, que traz fatos históricos ou acontecimentos que aconteceram, né? Quem estuda, quem já estudou, quem é professor ou qualquer coisa que nos traz realmente o entendimento, ou entender, buscar um entendimento, é, esses fatos históricos, eles nos refletem, né, de, de, de coisas que nós não precisamos estar cometendo. E esse ato entre Caim e Abel, ou seja, uma má relação, um mau entendimento, ou então que seja conforme descrito lá em Gênesis, é, de dois atos realmente que foram cometidos. Primeiro, o nosso coração, nossos pensamentos, é, o nosso intento do que nós realmente precisamos ser ou que nós escolhemos ser. Existe um relato, né, no livro de Mórmon que diz a seguinte coisa, a seguinte frase, né, que todos os homens eles são livres, segundo a carne, e todas as coisas que necessitam lhes são dadas, né, de acordo com seu querer, de acordo com o que você deseja, de acordo com o tipo de pessoa que você quer ser. Bom, então isso quer dizer, se eu sou bom é uma escolha, se eu sou ruim também é uma escolha. Então, realmente, tudo que nós temos em nossa vida, pessoal, é uma escolha. Não é porque nós nascemos para ser. Possa até ser que uma vida antes da Terra, conhecido como vida pré-terrena, muitos de nós já tínhamos esse desejo, entendeu? Já tínhamos esse desejo de ser esse tipo de pessoa, esse tipo de gente. Então, tipo assim, é algo que se aflora quando nós temos oportunidades, nós temos o conceito, ou seja, nós temos a liberdade de fazê-lo. Assim, realmente, tanto o bem e o mal, bom, Deus, vou dizer assim, um criador, ele sabia dessas coisas. Que conta-se um relato antes de Caim e Abel que na pré-existência,
Deus ele tinha um plano e ele apresentou esse plano a todos os seres, ou seja, todos nós estamos vivendo a nossa vida aqui na Terra. Só que nesse período nós não tínhamos ainda carne, eram só apenas espíritos. Então somos seres espirituais, vivíamos na presença de Deus. Até o próprio Lúcifer conta a história que estava lá. E os dois planos que Deus deu ênfase, né? Ou seja, que conta a história, que foi o de Jesus Cristo e Lúcifer. Foi os dois que tiveram as duas melhores propostas, né? Ou seja, para realizar o plano que o Criador, ou seja, Deus, ele obtivera. Ele ficou entre esses dois. Porém, ele já tinha um conhecimento, ele já tinha já no seu plano um pequeno detalhe, o que ele queria, do que ele realmente esperava de cada um. Bom, eu creio que milhares ou centenas de milhares apresentaram seus planos. É como se fosse uma prova. Mas lá ele foi avaliando de cada um e separou o de Jesus Cristo e o de Lúcifer. E ele cogitou, né, todos os outros planos e apresentou os dois planos, que foi o de Lúcifer e de Jesus Cristo. Só que ele aceitou, depois de ter filtrado centenas de milhares ou milhares, não sei, é só uma história, só um relato, mas não é uma história que não aconteceu, mas foi uma história que realmente foi relatada, que foi contada por alguém ou por algo que teve que ser contada, né? Ou seja, já nesse ponto foi contada a algumas pessoas mais ligadas ou mais próximas a Deus. Aí realmente eu me pergunto, será possível que o ser humano ele pode se aproximar tão bem assim de Deus? Bom, lá Adão e Eva, de novo, ele nos ensina muitas coisas. Que quando Deus ele criou o jardim do Éden, ele pôs lá Adão. Ainda não tinha mulher. Mas, segundo o relato, após não sei quantos milênios ou quantos séculos ou quantas décadas havia se passado que Adão estava lá, já que foi criado, né, que Deus havia criado todos os seres, né, tanto dos céus, tanto da terra, né, os seres que voavam, os seres que viviam embaixo d'água, que viviam embaixo da terra, em cima da terra, e assim vice-versa. Toda criatura, né, tanto plantas, tanto animais. Depois ele criou o ser humano, que foi o primeiro homem na terra, Adão, conhecido como Adão, né? E após realmente Deus ele teve, né, compaixão de Adão, viu que já tinha criado todas as coisas, né, e criou o homem, sua imagem e semelhança. Ele ainda faltava uma companheira, uma adjuntora para Adão. Ou seja, já que todos os animais tinham macho e fêmea, né, já criou o macho, o homem, sua imagem e semelhança, faltava a mulher. E da costela de Adão, Deus forjou a mulher. Beleza. Foi criada realmente uma parceira para o homem. Então todo homem ele tem sua parceira, ou seja, todo homem tem a sua fêmea, macho e fêmea, ou seja, homem e mulher. Então, dando esse conhecimento, pessoal, de verdade, são relatos, não é porque realmente sou eu que estou dizendo, são relatos que todo mundo tem acesso para estudar, para ler, para todo mundo tem acesso, todo mundo tem livre acesso, tem a livre liberdade para poder estudar o que bem lhe convém, entendeu? Mas isso não é um conhecimento que é isolado,
Não é um fato que é isolado. Todo mundo hoje tem a tecnologia, tem acesso a tudo. E eu acho o mais prazeroso de tudo é que tem um aplicativo, né? Um aplicativo conhecido como um aplicativo Mormon ou SUD LDS. Todos podem baixar, pode ter acesso e lá vai ter a Bíblia Sagrada, lá vai ter os livros de Mormon, vai ter todos os livros, né, que compõem a Igreja de Cristo. São muitos ensinamentos. Não sei se eu estou sendo precipitado realmente em divulgar, em falar, em dar esse conhecimento às pessoas, porque o conhecimento realmente ele se torna muito perigoso nas mãos de qualquer um. Porque mesmo nós tendo conhecimento, esse conhecimento ele pode te trazer vida, né? Mas também pode te trazer tristezas. Por quê? Vou dizer realmente o porquê. Já comecei falando sobre Adão e Eva, a criação, o plano de Lúcifer e de Jesus Cristo. Sabemos que Deus aceitou a proposta, o plano que foi apresentado por Cristo, e Lúcifer não gostou, porque o dele não foi aceito. Vou falar realmente por quê. Por que nós temos um pouco da simetria, temos um pouco do entendimento, um pouco do conhecimento. Né? Algumas pessoas falam realmente na questão de inveja, algumas pessoas falam na questão de ciúmes, algumas pessoas falam na questão de... são muitas hipóteses levantadas. Mas em ambas hipóteses que existem, mas também existe a chamada lei, né? São as leis que realmente às vezes até mesmo o próprio Deus ele não pode passar por cima. Porque que é uma regra de você ser um Deus? Qual que é a regra de você ser um juiz? Qual que é a regra de você ser um homem da lei? Então existem regras que você não pode passar. Se você ultrapassar os limites da lei, os limites das regras que você recebeu, é fato consumado de que você vai perder sua posição. Deus também, as regras, as leis, conforme tem... mas porque Deus é o ser supremo. Mas nem por ele ser o ser supremo, ele pode passar por cima de algumas regras. Ele pode fazer algumas. Aí vocês vão me perguntar, mas o que? O que? O que? Vou falar para vocês. Vou usar o exemplo, igualzinho entre Caim e Abel. Coisas que Deus não pode fazer. Porque ele que nos deu este poder, chamado arbítrio, né? O arbítrio, realmente, eu já falei isso lá atrás, em um outro vídeo, que é algo muito perigoso, né? Por que é perigoso esse arbítrio? Vamos dizer que uma pessoa tenha raiva, tenha ódio, de algum jeito, de alguma forma, você acaba ofendendo alguém e essa pessoa guarda esse rancor, esse ódio, essa raiva por você. Mas por que isso acontece? E por que isso teve que acontecer antes da nossa vida na Terra? Lúcifer e Satanás, ou seja, Lúcifer, o Satanás, os seus anjos, junto com os seus anjos, ou seja, as pessoas, os espíritos que ficaram do lado dele, foram lançados na Terra. Bom, mas como a Terra já, puxa, já foi o plano que Deus ele havia feito. E aqui ele lançou Satanás, Lúcifer e seus anjos. O plano de Deus começou ali. Ou começou quando ele pediu esse plano. Por quê? Lúcifer se tornou Satanás, se rebelou, se tornou Satanás. Jesus Cristo, Cristo que nós conhecemos, o nosso Salvador. Aí eu pergunto a vocês,
Aonde que está o erro nisso? Bom, será que Deus ele já tinha isso planejado? Não. Por isso que ele falou sobre o arbítrio. Porque Jesus Cristo, por que o plano de Jesus Cristo foi aceito? Porque ele deu o arbítrio, ele deu a escolha, ou seja, ele deu a liberdade. No plano dele estava lá a liberdade da gente escolher entre o certo e o errado. E o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Quais foram os dois frutos que tinham lá? Foi o fruto do conhecimento do certo e do errado, ou seja, do bem e do mal. Só muda um pouquinho, só falei o do certo e do errado. Ou seja, ter o conhecimento do bem e do mal. Então Adão e Eva, muitas pessoas têm essa parte crítica. Se Eva não comesse a maçã, a gente não ia estar sofrendo, nós não precisava passar por isso. Não precisava mesmo não. Mas também você nunca ia existir. Eu não iria existir. Ninguém iria existir. Então, qual foi o plano que Deus ele propôs? Quando você vai lá em Gênesis, de novo, eu adoro o livro de Gênesis. Ele fala assim, o seguinte: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Foi um mandamento dado a Adão e Eva. Mas até então, eles não poderiam fazer este mandamento, cumprir este mandamento, porque eles não sabiam o que era certo e o que era errado. Não sabia o bem e o mal. Então, eles viviam num estado de inocência sem fim. E não registro nenhum fala o tempo que eles estiveram lá. Mas um detalhezinho muito interessante é que Adão, ele, antes de ter Eva como sua parceira, Adão, ele teve tempo de dar nome a toda criatura. Aí hoje você fala, porque aquilo ali é cachorro? Porque aquilo ali é baleia? Porque aquilo ali é golfinho? Porque aquilo ali é peixe? Porque isso dali, entendeu? Então, muito interessante a gente saber o fato histórico. A história, ela relata com grandes informações que você só precisa ver os detalhes. Só precisamos enxergar os detalhes. Mas tem muitas pessoas que são muito presunçosas ou preguiçosas para poder estudar, pegar detalhes por detalhe. Não sei o que é isso aqui, o que significa isso aqui. Estuda de novo. O que significa isso aqui? Olha, nós cometemos muitos erros, muitas falhas. Nós escolhemos mais o mal por ter essa preguiça de poder estudar, de poder saber. Porque se todos nós, como seres humanos, aí falam assim, por que fulano aconteceu isso com fulano, com Beltrano, por que aconteceu isso? Cara, ninguém tem culpa. A culpa é sua. A culpa é tua mesmo. Porque você escolheu aquilo. As consequências, elas vêm. Você escolheu. Você escolheu. Então, porque Deus mandou o dilúvio, matou todo aquele povo. Deus é ruim? A pergunta eu digo. Deus é ruim? Cara, vocês não estão enxergando. Vocês não estão enxergando a essência da coisa. Porque Deus é um ser justo. Mas nem ele pode passar por cima dessas leis. Ele nos deu o arbítrio, porque era necessário que nós tenhamos o arbítrio. Se lá centenas de milhares, ou seja, uma terça parte das hostes celestiais, escolheram o plano de Lúcifer e eles se tornaram demônios aqui na Terra, só que eles, lá nessa época, eles não tinham corpos físicos. Porque na época, ainda chamado pré-existência. Quem conhece história, quem já estudou, sabe que existe o pré, existe o... como que se fala? O agora, né? Existe o pré, o antes, o agora e o pós, que é o depois. Que é o pós, né? Então fazer a pós, né? O pós. Então, pessoal, a gente brinca, mas a coisa é séria.
Por que isso realmente é um tratamento sério? Porque dependendo do que você escolha, do que você escolhe, dependendo da sua escolha, dependendo do que você escolhe agora, às vezes voltar para trás não dá tempo mais. Não dá tempo. Então, nós estamos brincando com um poder que vai além do que os nossos olhos podem ver. Entendeu? A não ser se você tiver algo místico, ou só, não vou dizer místico, mas algo celestial, que você pode enxergar o que, vamos dizer, esse óculos aí virtual. Se você tiver um óculos desse virtual que te mostra a verdadeira realidade, coisas que o ser humano não tem a capacidade de enxergar com seus olhos carnais, mas sim com seus olhos espirituais. Porque o corpo ele é espírito e corpo físico, né? Nossa vida é essas duas coisas. Engraçado, né? Tivemos dois planos, tivemos duas realidades, né? Que é espírito e corpo físico. Mais interessante ainda, que a pessoa trabalha muito em cima da trindade, no 3, né? Mas ainda existe o chamado 2. Não só o 3, mas existe o 2 ainda, né? Porque o 3 ele não aparece, porque o terceiro, eu creio que realmente essa que forma a trindade, né? Essa terceira figura, né? Que seja, hoje nós conhecemos Deus o Pai, que antes só existia Deus o Pai, e, aliás, deixa eu corrigir antes do nascimento, né? Antes da materialização do Verbo, né? O Verbo que é conhecido como Jeová do Velho Testamento, que foi o próprio Cristo. É interessante isso, né? Nós tivemos essa aula na igreja essa semana que foi muito bacana, né? Que fala sobre o Verbo. E o Verbo estava lá com Deus. Esse Verbo era Deus. Confunde. Sim, porque quem é filho de rei, rei ele é. Rei ele se tornará. A verdade é essa. Porque ele, quando a gente fala, né, conforme a hierarquia, existe a hierarquia? Existe. Lógico que existe a hierarquia, cara. A hierarquia realmente, Deus ele criou todas as coisas conforme a sua ordem, bem organizado. Ele não fez nada desorganizado. Por isso ele fala, mundos incontáveis eu criei. Senão eu diria, teria dito, vou preparar lugar. Não, já foi preparado desde o princípio. Então, desde o princípio, Jesus Cristo ele estava com Deus. Então, aonde que eu entendo que muitos escritos você vai ler lá, e os deuses, lá em Gênesis mesmo fala, e os deuses estavam lá, e os deuses disseram, desçamos e faremos, desçamos. Então os deuses, era mais de um, isso eu tenho certeza. Senão ele falou assim, eu vou descer, não. Olha só como é que a língua portuguesa nos traz um entendimento, um conhecimento pleno, divino. Então, gente, todos os filhos de Deus estão nascendo aqui nesta terra. Todos. Todos, 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 todos. Então, mas a sua escolha entre o bem e o mal é isso aí. Você usar o seu arbítrio, usar o poder que Deus ele nos deu. Não tá longe, entendeu? Mas as consequências, tanto se você escolher o certo, as consequências você sabe que não serão ruins. Mas você escolher o mal, as consequências você pode esperar. Entendeu? Você pode esperar. Então, eu vou dizer, tem pessoas, né, igual, ninguém relata isso. Ninguém relata o que Lúcifer ele tem feito em nosso meio.
Mas alguns relatos bíblicos, não só bíblicos, e outros relatos de outras, né, de outras fontes também que provêm de Deus, é interessante a gente saber isso, conhecer essas coisas, porque ah, estudando também essa semana, fala que os judeus, né, eles pularam Jesus Cristo, eles pularam Cristo e estão esperando o salvador deles, né, aquele libertador, né, ou seja, existe um livro que é falado na, na Bíblia. São vários livros, não é apenas um não, são um monte, cara. Eu tenho essas escrituras, eu tenho esses escritos, eu sempre deixo aqui já pertinho dos meus estudos aqui. Existe um livro chamado Livro das Guerras de Deus. Ele fala sobre muitos livros que não estão, porque a nossa Bíblia é só um resumo, né? É só um resumo das coisas que protestantes, né, de pessoas que foram inspiradas por Deus, embora sofreu várias traduções a Bíblia, a Bíblia que nós conhecemos como a palavra de Deus, né? Quero deixar bem claro que a Bíblia, por mais que nós falamos a Bíblia, mas se ela passou por várias correções, por várias traduções, e tem muitas traduções erradas. Corrija, tem várias traduções erradas. Porque Deus ele vem levantando os seus profetas, escrevendo seus relatos, pessoas realmente inspiradas por Deus, não só inspiradas, porque inspiração é diferente de ser chamado por profeta, entendeu? Por a pessoa que é inspirada, vamos supor, tem um. Como eu posso explicar isso? Vamos dizer que no meio da história, né? Porque existe começo, meio e fim, né? Vamos supor que lá no começo da história começa uma pessoa. No meio da história já passou gerações. E já é outra pessoa, mas a linhagem é a mesma. Ou então uma outra pessoa que nunca conheceu a família. Por quê? Deus ele se comunica, né? Deus tem um meio de comunicação, assim como o inimigo também possui esse quase o mesmo método de comunicação, né? Uma coisa que é diferente, a pessoa que já foi em um centro espírita, né? Porque eu vou falar para vocês, gente, sincero, né? Nós passamos realmente um bons e bocados nas nossas vidas. Não é porque realmente eu sou uma pessoa religiosa hoje, é que eu não conheço um centro espírita, nunca conheci. Eu já fui, quando pequeno, quando menor, já fui. Não vou mentir não, porque mas foi algo bom para mim também. Eu digo porque eu nunca fui de seguir, mas eu conheci um princípio bacana, né? Conheci a questão de como que Lúcifer ele utiliza os seus hospedeiros e utiliza os seus seguidores. Como que funciona? Como que ele trabalha? Mas existe um respeito muito grande, né, que eu já conheci, já conversei com pessoas que elas seguem o Lúcifer. Eu já conheci pessoas, eles preferem segui-lo. E eu falei de algumas coisas para essas pessoas, falei realmente sobre Deus, sobre Cristo, sobre o plano dele, essa mesma coisa que eu estou contando para vocês. Existe um respeito muito grande, porque nós sabemos a força e o poder que Deus ele possui. E porque Lúcifer ele só vive em nosso meio porque Deus ele permite. Então, por isso existe esse respeito. Por mais que ele seja Satanás, o inimigo de Deus, uma escritura interessante foi a escritura de Jó. Porque a escritura de Jó nos ensina, poxa, Jó é um homem íntegro, reto perante o Senhor,
né? Um homem de muita fé. Mas Jó, Satanás pediu a Deus, praticamente pediu Deus, né? Disse sobre Jó. E vem realmente, o Senhor vai lá e pergunta, não sei se foi Jesus Cristo ou o próprio Deus, de onde vem Satanás? Ah, de redor da terra, né? Rodar na terra lá, beleza, né? Viste você, isso aí Deus já sabia, provavelmente, né? Lógico que sabia, lógico que sabe. Acho que Deus não vê aonde Satanás anda. Ele só pergunta, mas ele queria saber, mesmo assim pela boca do próprio, né? Observaste tu, meu servo Jó? Olha, gente, quando nós buscamos fazer o que é certo nessa terra, agora vocês vão saber o que eu quero dizer desde o começo. Contei a história todinha, mas agora vocês vão saber o que eu estou falando desde o começo. Satanás já estava observando Jó, mas por que Satanás observava Jó? Porque, gente, eu vou falar com vocês, nós somos testados na nossa vida toda. Nós passamos por provações nossa vida toda. Mas nem sempre é Deus que nos prova. Existe o benfeitor ou o malfeitor que tem esse objetivo de nossas escolhas. Jesus Cristo, ele estava no deserto, jejuando por 40 dias e 40 noites lá. E quando ele teve fome, quem que veio? Foi os anjos do Senhor? Não. Primeiro veio quem? Satanás, fazer o papel dele. Então, cada pessoa tem o seu papel aqui nessa terra. Mas o seu papel não é papel de ser ruim. O seu papel é para ser papel de irmão, como Caim e Abel, lá no princípio. Papel de irmão. Mas não é você fazer o papel que Caim fez com o seu irmão. É ser papel de irmão. Qual é o papel de irmão? Você vai pegar na Bíblia, mas por que as pessoas escolhem ser ruins? Por que as pessoas escolhem ser mal? Os motivos? Quais são os motivos? Você pode escolher. Ou você seja igual ao teu irmão, ou você já tem um coração podre, um coração ruim. A sua índole não é de boa pessoa. Entendeu? Você já é a má pessoa por dentro. Você não é a boa pessoa. Você já foi contaminado pelas coisas ruins. Então você escolheu ser essa pessoa ruim que você é. Ou então você escolhe ser uma pessoa boa. Ser essa pessoa boa que você é. Liberdade de escolha. Livre-arbítrio. Satanás, o papel dele, porque Deus não aceitou ele. Porque ele queria que nós subjugássemos a vontade dele. Ou seja, o que Satanás, Lúcifer, dissesse, nós teríamos que fazer. Se ele falasse, olha, vamos decretar um dia que ninguém bota a mão em uma colher em casa, nós teríamos que fazer. Mas Deus não. Deus ele fala assim, 6 dias tu trabalharás. Você vai fazer tudo que você precisa fazer. Mas um dia, o único dia, é meu. Você vai tirar para poder me adorar. E o Senhor, ele não pede. Ele não te força. Mas ele fala, ele tá escrito lá. Se você realmente entender, se você ler e entender, você vai conseguir, né, distinguir. 6 dias tu e tua casa, tua família, vocês trabalharás, mas um dia temos que tirar para ele, para adorá-lo. Então ele nos dá 6 dias da semana, de 7 dias. Ele só pede um único dia na semana para que nós possamos tirar e para relembrar dele, para prestar o nosso culto. A mesma coisa foi lá com Moisés para tirar o povo do Egito. Deixa o meu povo ir, falando realmente ao faraó, para que eles no deserto prestem culto a mim. Moisés, sendo o porta-voz de Deus, foi lá e falou com o faraó. Gente, a gente não estamos vivendo uma simples história.
Não estamos vivendo uma simples história. Mas eu gosto de estudar. Eu gosto da história, né? O mais interessante disso tudo, de verdade, mas porque Satanás ele observa as pessoas justas. Por quê? Porque ele observava Jó. Satanás, o trabalho dele é de tudo que é bom, ele torne ruim. Tudo que é de Deus, ele possa mudar, modificar do seu jeito. Então, tudo que é bom, Satanás ele tenta destruir. A família é o melhor presente para Satanás. Por quê? Se ele vê um casal ali se dando bem, tendo seus filhos, trabalhando, o cara ali ralando, né? Fazendo todas as coisas certinho conforme Deus espera, isso enfurece Satanás. Deixa ele furioso. Porque ele é mau. Ele deseja tornar você ruim. Ele não quer nada bom. Ele quer destruir cada pessoa que ele puder. Então, irmãos, irmãs, pensem bem. Quando você tiver um marido, meu marido, pensem bem. Quando você tiver uma esposa, minha esposa é assim, aí, tipo assim, existe aquele velho ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas a questão toda não é você desejar a grama do seu vizinho. É você ter o mesmo cuidado que o seu vizinho tem com a grama dele. Regar todos os dias, né? Tá molhando todos os dias para que possa estar verdinha e bonita, saudável, bem cuidada. Você tem que cuidar, você tem que zelar. Essa é a vida. Essa é a vida, entendeu? Então a mesma coisa com Caim e Abel. Caim poderia ser igual ao teu irmão, receber as mesmas bênçãos, né, de Deus. Só que um ofereceu o melhor que ele tinha e o outro pegou aquilo que tinha lá e toma. Deus, ele é o nosso Criador, ele é o nosso Deus. O que você tem de melhor, oferece para ele. Eu fico com o piorzinho, eu fico com o pior. Mas se eu pego o melhor e guardo para mim e dou o pior, aquilo que sobrou, aí que vem aquela viúva que deu o seu dízimo. E Jesus Cristo observou aquela viúva e disse: foi a que mais doou. Só aquelas moedinhas. Todos os outros já tinham feito tudo o que eles precisavam. O que sobraram, ou seja, não é as primícias. Não eram as primícias. Foi o que sobrou. Foi só o que sobrou. Pessoal, vou encerrando aqui, vou atender a ligação. Na próxima vez, vamos lá.